Olá, iniciamos mais um programa Invista Aprendendo com Quem Faz e hoje trazemos a Sueli Mink para falar, dentre outras coisas, de certificação digital e assuntos correlatos, principalmente aos empreendedores que acompanham o nosso programa. É bom ficar ligado nisso. Mas a Sueli tem como formação, ela é pedagoga, educadora, fez FMU, fez uma infinidade de cursos, trabalhou na área, inclusive é professora de inglês também, né? Trabalhou na área, mas em 2008, já há alguns anos, há 8 anos, iniciou um trabalho como certificadora digital, é esse nome mesmo, né, Sueli? Isso Sueli, mesmo. seja Bom dia, bem-vinda aqui ao nosso programa. Muito obrigada, bom dia. Bom dia. Isso mesmo, eu sou, na verdade, uma agente de registro. Como profissão, a gente chama agente de registro. O que eu tenho? Uma autoridade registradora. Né? Então, o cliente vai lá com a documentação e eu autentico aquele cliente. Eu digo que, no mundo digital, a pessoa que eu estou vendo na minha frente é realmente a pessoa que eu vou dar o documento eletrônico. Né? E assim, a autoridade de registro, ela é ligada a uma autoridade certificadora. Exatamente. Existe uma hierarquia aí. Receita Federal, autoridade certificadora, eu sou vinculada à CertSign, líder de mercado, e a CSINCOR, que é do Sindicato dos Corretores de Seguros. E depois vem a AR, que é a autoridade de registro, que sou eu. Abaixo de mim, né, existem alguns outros pontos que a gente chama de instalação técnica ou ponto de atendimento, que depende de uma autoridade de registro para liberar os processos. Qualquer pessoa pode se vincular a mim para ser um ponto de atendimento. Muito bem. Mas, Sueli, antes de entrar no assunto mesmo, é interessante que para nós, até para mantermos com o nosso público, né, o nosso telespectador, uma linha onde as pessoas sempre perguntam, né, os nossos telespectadores que nos mandam e-mails, que fazem as suas comunicações conosco, perguntam a origem das pessoas, até para saber se foi difícil o início da carreira, se foi fácil, se foi um caminho, só o caminho asfaltado, de onde surgiu a ideia da Sueli, né, de fazer, em primeiro lugar, ir para a área de educação, né? Foi uma faculdade aqui em São Paulo, né, FMU, que você fez? Isso, eu sou orientadora educacional, sempre gostei da área de educação, comecei a trabalhar bem cedo de auxiliar das professoras em pré-escola e realmente migrei para essa área. Na época, tive a grande dúvida, vou para o direito ou vou para a orientação educacional? E acabei optando pela orientação educacional. E lá trabalhei até um certo dia receber um telefonema do Eduardo Mink, meu irmão, que tem uma corretora de seguros aqui em Osasco, me convidando para trabalhar com ele na corretora, que eu estava um pouquinho insatisfeita com a educação. Sim. Aceitei. Fui para a corretora, mais ou menos um mês trabalhando na parte administrativa, nada a ver comigo, e ao mesmo tempo tudo a ver, que eu sou super metódica, super organizada. Ele falou, preciso abrir uma autoridade de registro, uma empresa de certificação digital. Como assim? Precisa abrir? Que eu sou vinculada ao Sindicato dos Corretores de Seguros, inclusive ele é diretor aqui da região de Osasco e cidades próximas, e vivem me convidando para abrir uma certificadora. Eu não tenho tempo para fazer isso. Você toca? Eu falei, olha, eu não sei do que você está falando. Para mim, isso aí é um bicho de 7 cabeças, nunca ouvi falar nisso. Não tem problema, você vai para Brasília, você vai para curso aqui, vai para curso ali, e você toca. Você faz tudinho, você fica responsável pela parte legal, operacional e administrativa. Tudo bem? Eu desafio. Aceito. Legal. E comecei a ir atrás e abrir na Campesina o nosso primeiro ponto de certificação digital, já como uma autoridade de registro. Levei 1 ano para Brasília assinar, sair no Diário Oficial, que eu poderia atuar. Não é fácil. Né? Não foi fácil. Mas assim, esse início, lógico, no seu caso, teve
um estímulo aí do seu irmão, do Eduardo, né, que trabalhava com corretora também, mas para o empreendedor sempre as coisas não vêm muito fácil, e ele tem que ficar com a antena ligada, né? No seu caso, você, com toda a dificuldade, você falou, eu vou atrás, eu vou aprender. O empreendedor, ele é um insatisfeito ou ele é um cara que está sempre procurando porque faz parte da vida dele procurar, na sua opinião, Sueli? Eu acho que o empreendedor gosta de desafios. Uhum. E isso foi um grande desafio. Uhum. Porque você não tinha nenhuma habilidade, vamos dizer assim, específica na área, nenhum curso, um estudo. Você foi prática, principalmente na parte administrativa, né? E depois para ir para essa parte, porque deve ter muita lei, né? E você falou no início do programa, né? Eu não sabia se eu iria para a parte da educação ou se eu iria para a parte do direito. É uma outra coisa que a gente sempre conversa aqui com o nosso telespectador e com os empreendedores. Olha, pode passar o tempo que for, a gente acaba não fugindo do nosso destino e do que a gente gosta mesmo, né? Hoje você tem que saber muito de leis para exercer o que você exerce, a sua função, né? Sim, bastante. Eu fiz vários cursos para aprender certificação digital na parte toda das leis, de todas as leis que regem, que é o ITI de Brasília, Instituto de Tecnologia, que rege. E, anualmente, eu tenho cursos de reciclagem, são coisas que alteram, e você tem que estar sempre se reciclando mesmo, para não cometer enganos, que o engano na certificação digital, ele é bem comprometedor, não pode existir erros, enganos. Sei. E principalmente, tem uma área que vocês atuam, que é o eCPF da OAB, que é o certificado digital para os advogados, né? E mexer com advogado, coisa errada, não é bom, né, Sueli? Não, nem um pouco. Nós tivemos quase Brasil inteiro postos da Ordem dos Advogados do Brasil. Sim. E é um certificado obrigatório, os tribunais, a maioria deles, agora peticionamento é eletrônico, e sem o certificado digital, realmente o advogado não consegue peticionar, não consegue entrar. Sim. E isso, o certificado digital, não só para o advogado, mas como a pessoa física e o jurídica, que também é obrigatório, ele economiza muito tempo, porque você entra na página, você já vê o processo. No caso da pessoa física, agora para o imposto de renda, seu imposto de renda sai quase pronto, se você tem um eCPF. Olha, no próximo bloco, nós vamos ter um pouco mais de tempo, eu vou querer saber que você entre um pouquinho mais na questão técnica para dizer aí onde pode favorecer. Você falou que sai quase pronto, quase ele vem pronto. Semi-preenchido. Tá. Bom, então tem o certificado dos profissionais, que é um corporativo, o certificado para pessoa física e tem o certificado digital das empresas também. Que é o eCNPJ. E tem mais um. Sim. Na verdade, tem mais dois. Tem o Nota Fiscal Eletrônica, que ele é um produto muito parecido com o CNPJ. Se você quiser, no segundo bloco, eu explico a grande diferença e a importância dessa diferença. E agora vai surgir no mercado, eu já tenho como AR piloto da CertSign, o certificado no mobile. Certificado mobile, no celular. No celular, iPad e por aí. Isso. Olha, legal. Mas eu não vou deixar você falar mais agora, porque eu estou vendo que você está com muita vontade de falar, está com um brilho nos olhos, e nós vamos daqui a pouquinho voltar e continuar falando de certificado digital. Daqui a pouquinho nós voltamos. Não saia daí. Voltamos com o programa Invista, aprendendo com quem faz, conversando hoje com a Sueli Mink. Aliás, Mink, eu fui pesquisar o nome, aí sai Ministério da Cultura, né? A pessoa ligada à educação, cultura, devem fazer chacota com você, não fazem, não? Fazem bastante, não só do Ministério da Cultura, como
do ministro, Carlos Mink. Legal. Mas nós estamos conversando aqui com a Sueli sobre certificação digital. Falamos aí do início da carreira da Sueli como educadora, como professora, pedagoga, e a passagem o espírito empreendedor aí em 2008, já há 8 anos, se transformar numa agente de registro, né? Que na hierarquia tem o governo federal, tem o agente certificador, e a C e a R, que é agente de registro, né? E a Sueli estava explicando toda essa hierarquia para nós, mas uma coisa me chamou a atenção, que a Sueli falou, que as pessoas que fizeram aí o imposto de renda, ou vão fazer ainda por esses dias, se ela tiver o certificado, o ECPF, sai quase que pré-preenchido. Exatamente. Quem tiver funciona? O ECPF, entra na página da Receita, www.receita.fazenda.gov.br, com o certificado digital, e no ícone do imposto de renda ele sai quase pronto. Ah, é? Quer dizer, tudo que é vinculado ao seu CPF já vai para o site da Receita. Isso. E ela te dá a informação. Então, você vai fazer alguma coisa complementar só? Isso, algumas retificações ou algumas complementações. Como o ECPF também, muitas pessoas não sabem, ele acessa uma empresa que eu sou representante legal. Então, vamos supor que eu preciso ver a situação fiscal de uma empresa XYZ, que eu estou na Receita Federal. O meu CPF está na Receita. Eu entro com o CPF na Receita Federal, altero o perfil, coloco o CNPJ da minha empresa, a Receita casa as informações, sim, o CPF da Sueli está vinculado com o CNPJ, e eu vejo todo o perfil da minha empresa. Se tem algo em débito, como é que está, eu vejo todo o perfil. Assim, se eu tiver uma empresa, 2, 3, quantas empresas eu tiver vinculada ao meu CPF, eu tenho acesso com o meu eCPF. Inclusive, pessoas que têm empresas e são diretores, são de associações, até sem fins lucrativos, se for o caso, são vinculados ao CPF, acabam aparecendo nesse momento as vinculações pelo eCPF? Aparece. É só digitar o CNPJ da empresa que você quer pesquisar. Se tiver realmente vinculado ao seu CPF, você acessa. Tá. Hoje praticamente é tudo digital, não, Sueli? Tudo digital. E eu acredito que, pelo andar da carruagem, eu não sei em outros, a gente até sabe, né? Em outros pontos, o governo fica devendo muito, o governo de uma maneira geral, nos 3 níveis, né? Federação, Estado e município, ficam devendo muito ao cidadão em termos de retorno de serviço por tanto imposto que a gente paga. Mas, em especial, nessa parte da fiscalização, na parte... o Brasil é uma grande referência, né? Eu acredito que daqui a pouco tempo, Sueli, nós não vamos nem precisar mais declarar imposto de renda, né? Daqui a pouco você vai receber uma notificação, fala, olha, o seu imposto de renda está ok esse ano, você vai ter que pagar tanto, ou você vai ter tanto de devolução. Está indo por aí. Caminha mais ou menos nesse sentido, porque você vai receber esse imposto de renda, na verdade, o que se espera, né? Num futuro bem próximo, você tem esse imposto de renda já pré-pronto e você assina digitalmente com o seu certificado e foi entregue a declaração e tem o quanto você tem a pagar. Muito. É o Big Brother mesmo do governo, né? Nós estamos com certeza. Mas seria muito interessante que também o governo, aí nos 3 níveis, todos que nos representam, que enxergasse que o brasileiro continua pagando muito imposto. Nós praticamente trabalhamos para pagar todos os impostos até o mês de maio. Com certeza. Né? Até o mês, são 5 meses aí, praticamente, que nós trabalhamos para pagar imposto. Então, seria interessante. Aliás, eu sou muito crédulo e crente mesmo nas coisas corretas, eu acredito nessas ações que estão acontecendo em prol da moralização do país. O país está passando a limpo, exemplo do que a Itália fez aí no processo de mãos limpas, né? Claro. Que ficou
tantos anos, aí as lava-jato da vida que estão passando a limpo o país. Eu acho que talvez daí, se o povo, se nós, né, tivermos a consciência aí dos políticos que nós colocamos e de cobrá-los, né, porque o ser humano, onde tem o ser humano tem defeito. Então, há necessidade de estar sempre cobrando, né? Mas a partir desse momento, eu acredito muito, como eu dizia, no Brasil, nas coisas corretas, eu acredito que tem um caminho novo aí que será trilhado e nós ainda vamos desfrutar um pouco disso. Bom, Sueli, quais as vantagens, você já falou do CPF e CPF, da OAB, das pessoas físicas, qual a vantagem para a pessoa jurídica, para as pessoas que têm aí uma empresa de ter a certificação digital? Primeiro que se ela não tiver, hoje ela faz pouca coisa. Não consegue nem registrar funcionário. Não consegue. Hoje em dia tem a conectividade social, que é um departamento da Caixa Econômica, né, onde você tem todo o histórico do seu funcionário, você admite, você demite, você pega o extrato, tudo com certificação digital. Sem o certificado digital, você não consegue, a empresa não caminha, não faz absolutamente nada. Além de assinar as notas, principalmente as notas de vendas, né, o Cefaz, que tem que ser com certificação digital, e alguns municípios a certificação digital também já se tornou obrigatória para assinatura de notas. Então, precisa ter o eCNPJ ou a nota fiscal eletrônica. Lembra que eu falei para você da grande diferença? Qual é a diferença, né, da nota fiscal eletrônica e do eCNPJ? Isso. O eCNPJ, ele só pode ser feito com os documentos do representante legal perante a Receita Federal. CNPJ, o eCPF do representante legal, e eu analiso a cláusula administrativa da empresa, se assina isoladamente, um diretor, 2 ou 3, e colho essas assinaturas para o eCNPJ. O eCNPJ, ele é abrangente. Ele assina a nota, ele entra na Receita, ele entra no e-social, ele entra no Conectividade, entra em qualquer página que tenha certificação digital. Certo. Nossa, Sueli, então qual é a vantagem de eu ter uma nota fiscal eletrônica? A nota fiscal eletrônica, ela pode ser feita com a responsabilidade de um funcionário. Ou seja, eu compro a nota fiscal da minha empresa, CNPJ da minha empresa, CPF meu para a assinatura como detentor do certificado, na verdade como representante legal, porém com o uso do meu funcionário. Então, o CPF dele fica vinculado às notas. Ele só assina a nota. Ele não tem acesso nenhum, porque a compra é feita no CPF do funcionário que vai emitir nota. Então, ele não consegue acessar a Receita, ele não consegue acessar nenhuma página que tenha certificado digital. Por quê? Ele não é o representante legal da empresa, e sim o detentor da nota fiscal. Ok, mas eu não consegui ainda entender, e talvez é muita informação. É muita informação. Né? Talvez nosso telespectador ainda também não consiga. Eu vou te perguntar mais algumas coisas, só que nós vamos fazer um pequeno intervalo agora e vamos voltar daqui a pouquinho falando com a Sueli Mink sobre certificação digital. Invista a volta já já, não saia daí. Estamos de volta com o programa Invista, Aprendendo com Quem Faz, e nós trazemos hoje aqui aos nossos estúdios a Sueli Mink, que está contando para nós como funciona o certificado digital, e ela estava tentando me explicar, mas eu confesso que eu vou pedir ainda mais explicação, a diferença entre o certificado digital, o eCNPJ, e ter o ENF, o E-Nota Fiscal, né? Que é onde o funcionário tira a nota. Bom, vamos começar do começo. Sueli, fala de novo a diferença, mas desenha, porque a gente está com uma certa dificuldade de entender qual a diferença do eCNPJ, né? E do NFE. E do NFE. Tá. Primeiro, deixa eu só explicar uma coisinha para o telespectador. Sim. O certificado digital, ele não faz a nota.
Ele assina a nota. Ah, tá. Tá? O que Beleza. acontece? Todo certificado digital, independente da categoria dele, qual é o certificado, ele não é um aplicativo que faz algo. Ele é um aplicativo de assinatura. Na verdade, ele é uma assinatura. E a assinatura sempre mediante uma senha. Ok. Há empresas que fazem a nota fiscal do município, que seria serviços, e outras empresas de venda, que a maioria usa o Cefaz, da Receita Federal, e algumas outras empresas compram um produto particular, enfim, de uma empresa que alia a nota fiscal com o estoque, e aí vai. É um produto feito por uma outra pessoa, por uma outra empresa Y. Tá, muito bem. Qual é a diferença do CNPJ? Ele é super abrangente. Ele está no CPF do representante legal e CNPJ. Então, ele manda as declarações, ele assina documento, ele assina e-mail, ele entra no conectividade, ele faz todos os trâmites onde tem acesso com certificação digital. No futuro, as companhias de seguros vão ter esse acesso, os bancos vão ter. Toda a empresa que vai tendo acesso com o certificado digital, você tem o certificado, você acessa. Sim. O produto nota fiscal eletrônica, ele apenas assina a nota fiscal. Isso gera uma certa segurança para o dono da empresa. Sim, no momento onde a gente ouve falar tanto aí de responsabilização, até onde vai a responsabilidade da empresa, até onde vai a responsabilidade ali da pessoa física que está naquele cargo no momento, né? Então, todos os meios, os mecanismos que as pessoas, as empresas tiverem de barrar aí as responsabilidades, vem a ser muito interessante, né, Sueli? Sim, porque, na verdade, quem está recebendo o documento assinado não sabe quem está assinando do outro lado. Né? Se eu assinar com o CNPJ da empresa, a responsabilidade total e absoluta da empresa. Se eu assinar com nota fiscal eletrônica no CPF de um funcionário, existe uma coparticipação. O meu funcionário assinou uma nota errônea. Então, primeiro, responsabilidade do funcionário, depois a responsabilidade da empresa. Nesse mesmo sentido de responsabilidade e corresponsabilidade, eu coloco para os meus clientes a necessidade de fazer uma procuração eletrônica para o contador. Jamais entregar o certificado digital para o contador. O contador tem o dele, ou pessoa física ou pessoa jurídica. Então, eu tenho o meu certificado, Sueli, pessoa física, eu faço uma procuração online, eletrônica para o meu contador, eu passo todos os poderes que ele necessita para ele entra como meu procurador e ele assina o que ele está enviando. Ou seja, existe uma corresponsabilidade. E não existe a falsidade ideológica. Tá, então aquela coisa que muitos fazem quando veio aí a necessidade da certificação digital, que é de pegar lá o token, o pendrive, aí manda lá para o contador, isso daí não é uma prática que deveria ser adotada. Não é uma prática que deve ser adotada. Sim. A prática correta é sempre a procuração eletrônica. Os sites do governo tem a procuração eletrônica, ela não tem custo. Inclusive, na Mink, a gente pergunta para os clientes, o senhor quer fazer uma procuração eletrônica para o seu contador? Eu faço já. Liga para ele, veja os poderes, em quais páginas ele precisa. E fica com o senhor o certificado digital. É uma assinatura digital. Olha, ela tem validade jurídica. Que interessante. Olha, então, se você for fazer, eu vou dar uma dica, eu conheço uma amiga que faz aí a certificação digital, a Mink, certificado digital, Mink, tudo junto, .com.br. Nós vamos colocar as letrinhas aqui para você ver, mas eu vou repetir, certificado digital mink.com.br. Você pode fazer o certificado, fazer a procuração direto para o seu contador e ter. E assim, se a pessoa aparece lá, eu sei que vocês têm um movimento muito grande, mas tem muita gente, como eu, como nosso telespectador, às vezes tem dúvida. Vocês têm tempo de explicar para quem procura vocês? Temos sim. A gente pede um segundinho, atende primeiro prioridade de quem está agendado, mas eu não me nego a atender absolutamente ninguém.
Ninguém. A gente explica, de repente, se o cliente fala, você pode fazer a compra para mim? A gente senta com o cliente ali, mostra os produtos, os valores, faz a compra ali, libera o pagamento na CertSign e o cliente sai com o certificado dele na mão prontinho quando exige mídia. Há clientes que preferem o A1, que é um certificado que fica ou no servidor ou em uma máquina, aí o próprio cliente emite sozinho. A gente dá o código e dá o telefone de suporte CertSign, que é um processo que eu não consigo ver. Né? Eu só consigo validar e verificar, não consigo emitir para o cliente. Ele emite sozinho. Tá, e de quanto em quanto tempo tem que ser renovado isso? Existem certificados de 1 ano, de 2 e de 3 anos. Aí vai ao gosto do cliente. Se ele quer prorrogar essa renovação, não existe mais a nível Brasil renovação online. Foi proibida dia 31 de dezembro de 2015. Agora as renovações são presenciais. E a CertSign, graças a Deus, minha grande bandeira, ela dá desconto de 10% para o cliente que já tem o certificado, independente se é um Correios, se é um Serasa, independente da bandeira dele. Colocou no Renove aqui, na página da CertSign, a CertSign reconhece o certificado e aplica 10% de desconto no novo produto. Ah, muito bem. Bom, a atuação de vocês da Mink é exclusivamente em Osasco? Não. Não é? Não. Eu tenho São Paulo, Butantã, eu tenho Osasco, que quero expandir, estou procurando parceiros para expandir, fazer instalações técnicas Mink, levando o nome Mink. Eu tenho Cuiabá, eu tenho Campo Grande, eu tenho Rio de Janeiro. Ah, muito bem. Bom, vamos aproveitar o momento que tem muita gente aí que está procurando alternativa, oportunidade de negócio, trabalho. Vamos deixar o seu contato ou se entra na página, né, da Mink, e as pessoas que queiram se habilitar a ser parceiros aí, por favor, faça a sua divulgação. Vamos lá. Eu estou no predinho branco, atrás da prefeitura, na Narciso Sturlini 802, conjunto 1101, telefone 2284-4444 e 4448. Quem tiver algum interesse pode me ligar e me procurar mesmo, eu mesma. Bom, como o nosso programa chega aí em todos os rincões aí do estado de São Paulo e alguns outros estados também, e pela internet e para o mundo todo, é interessante você não esquecer de colocar o código 11. Então, sim, código 11, repita, por favor, o telefone. 11-2284-4444 e 4448. Legal. Sueli, infelizmente acabou o nosso tempo, já vai ficar o convite aí para uma próxima oportunidade. Aliás, eu vou sugerir, porque de vez em quando tem algumas ações que necessitem mais efetivamente de certificados digitais, não é? Nessas ocasiões, em especial, quando tiver alguma coisa, retorne aqui para a TV Osasco que a gente vai ajudar a divulgar. Eu aproveito e deixo os últimos instantes aí para suas despedidas aí do nosso público. Muito obrigada pela atenção. Qualquer dúvida estou à disposição e foi um prazer estar com vocês. Legal. Nós é que agradecemos em primeiro lugar a Deus, que nos permite estar aqui conversando com você e levando aí nossa mensagem de esperança num Brasil melhor. Até mais, o Invista vai ficando por aqui.